Boa noite, amados. Nessa noite no qual nós estamos mais uma vez nesse culto online, eu gostaria de iniciar falando o tema e a divisa de missões mundiais desse ano. O tema se encontra aqui atrás de mim, que fala assim: transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a divisa se encontra lá em Filipenses 4, do versículo 4 ao versículo 5, no qual estarei lendo com vocês nesse momento. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa iniquidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Amém? Mas antes eu também gostaria que você aí de casa abrissem sua Bíblia lá no livro de Romanos, e nós estaremos lendo o capítulo 8, do 35 ao versículo 39. Romanos 8, do versículo 35 ao versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Fica com essa palavra, todos aqueles que estão nesse momento nos assistindo, e eu estarei fazendo uma oração agora. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e elevasse seus pensamentos a Deus. E nós estaremos orando agora. Deus, nós te louvamos, ó Pai, nessa noite, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. E te pedimos, ó Pai, que encha-nos, ó Pai, do teu Espírito, que possamos acalmar nossos corações mediante a tudo quanto estamos passando nesse momento. Que possamos ter nas nossas mentes, no coração, que mediante a tudo, mas sentimos sempre a tua presença perto de nós. Porque a tua palavra nos diz, perto está o Senhor de nós. E é com essa palavra que nós gostaríamos e estamos nos apegando, que o Senhor está conosco em todos os momentos. E que nada nos poderá nos separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Louvado seja o seu santo nome, em nome de Jesus que te oro, hoje e para todos sempre. Amém. Ele
levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, a unidade da igreja, salvação para o mundo. Que nesses dias difíceis, você que está me ouvindo, me assistindo, que é membro da nossa igreja, da primeira igreja Batista na Cancela Preta, amigos e irmãos que estão nos assistindo, sejam abençoados em nome de Jesus. Que você possa estar sendo edificado, não só pelos cultos que estão sendo transmitidos online pela nossa igreja, mas que você possa estar sendo fortificado na oração com a sua família, na meditação incessante da palavra de Deus, e clamando a Deus, não só pelos seus, mas por todo o mundo. É tempo de estarmos unidos, juntos, clamando e buscando as misericórdias de Deus. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, na Tua presença estamos. Ó Deus, queremos Te agradecer pela graça, pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu, de estarmos de pé diante da presença do Filho do Homem. Que a ministração desta palavra, que é a Tua palavra, venha edificar, fortalecer e alimentar a nossa fé. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a Bíblia em mais um texto conhecido, que é o do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas videiras, e ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O contexto deste profeta, que está na categoria dos profetas menores, não por ser menor do que os demais, mas por ter uma obra registrada reduzida. Então, tanto Abacuque como outros são chamados de profetas menores, pela quantidade de obras registradas. Isso não significa que ele não tenha trabalhado muito e feito muito para o Senhor, e tenha sido, na verdade, um grande profeta de Deus. Abacuque está em crise. Abacuque está em crise desde o capítulo 1. Se você voltar
a sua Bíblia, porque ele não admitia e ele questionava a Deus. Por que uma nação mais ímpia do que Israel seria usada para punir Israel por causa dos pecados de Israel? Talvez ele, na sua crise, questionava, na sua intimidade com Deus, Deus, não tinha uma outra nação, mas logo a Babilônia, o Senhor vai usar logo a Babilônia para nos punir? Uma nação corrupta, prostituta, uma nação idólatra. Apesar de que Israel estava indo pelo mesmo caminho. Então, ele se queixa no capítulo 1, a partir do verso 12, você pode acompanhar na sua Bíblia, que Abacuque se queixa diante do Senhor. Ele se queixa pela visão que ele recebeu do Senhor, que foi a visão babilônica. E no capítulo 2, a partir do verso 2, Deus responde à crise de Abacuque. E diz assim: então o Senhor respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Verso 3 do capítulo 2: pois a visão ainda é para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá pela fé. Deus responde mais ou menos, e eu fiz questão de ir no contexto para entendermos o porquê que Abacuque canta, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Ele fala isso num contexto de exata resposta de Deus sobre o juízo de Deus aos filhos da desobediência, que afligiria Israel, e pasmem, assolaria todo Israel, tanto os justos quanto os ímpios. Não parece um pouco com a realidade que estamos vivendo? Existe um Deus irado, como disse pela manhã, um Deus que se ira todos os dias. A sua palavra de Deus, a sua palavra garante. Ira é um dos atributos de Deus. Mas não é de se admirar o que está acontecendo em nossos dias, porque para punir os filhos da desobediência, Deus, em sua soberania, de uma certa forma permite que essa assolação venha sobre toda a humanidade. Agora já não importa quem é culpado, agora já não importa quem é o poderoso, quem é o fraco, já não importa agora quem é o justo, quem é o ímpio, porque está assolando a terra. Parecendo, na época de Abacuque, aquilo que Deus garantiu a ele que aconteceria: eu vou testar a arrogância dos arrogantes, eles vão ver que não tem para onde correr. Abacuque escreve em uma tábua, em letras legíveis, para que todos que passem correndo possam lê-la, de tão inteligível que esteja. Eu vou tratar com os arrogantes, mas o justo viverá pela fé. Essa palavra de vida que eu quero trazer para o meu e o teu coração nesta noite. Irmãos, estamos vendo príncipes e poderosos se curvando diante da majestade de Deus. Mas Abacuque, mesmo temeroso, como ele diz no início do capítulo 3, eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele temeu e tremeu diante daquele que fez os céus e a terra, porque ele sabia que a calamidade viria, e viria para todos os homens, os habitantes da face da terra. Temeroso e um homem que tinha profunda intimidade com Deus, a sua vida incessante de oração, a sua vida incessante de busca da presença de Deus, não impediu que o juízo de Deus chegasse sobre Jerusalém. Isso num contexto de desobediência, de idolatria, de prostituição. E não é o mesmo que estamos vivendo hoje? Não seria o mesmo contexto em que o mundo vive hoje, que na verdade já vem vivendo há muitos anos? Vocês não lembram em Gênesis 15, quando Deus disse para Abraão, no pacto que ele fez com Abraão, que daria aos filhos de Israel, que daria aos descendentes, os amorreus, os heteus, os heveus, daria todas as terras. Mas só que Deus disse para Abraão uma coisa que eu me recordo muito bem.
que a ira do Senhor ainda não havia sido transbordada por conta do pecado daquele povo. E sabe quanto tempo o povo ficou cativo no Egito? 430 anos. Tempo esse, na matemática de Deus, que foi o acúmulo de pecado dos heteus, dos heveus e de todos os habitantes que moravam naquela terra chamada Terra Prometida. Então, Deus liberta Israel do cativeiro babilônico, com o intuito de trazer um juízo sobre os que estavam na Terra Prometida, e assim assolando e tomando a terra e dando para Israel. E isso demorou 430 anos, mas em Gênesis 15 Deus já havia dito que isso iria acontecer, e que precisaria de um tempo. Quem sabe, meus irmãos, se não foi mais um tempo em que o cálice da ira de Deus, em que a ira de Deus foi derramada sobre a humanidade. E como na mesma época do juízo que veio sobre Israel, eu não quero dizer que esse texto está fazendo menção a esta praga, a pandemia que estamos vivendo do coronavírus. Eu não estou associando, senão estaria cometendo um anacronismo, um erro de tempo, um erro histórico, um erro cultural. Mas eu quero trazer para a aplicação em nossos dias, que estamos vivendo a mesma contextualização do juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas para isso, a ira de Deus, o juízo de Deus foi derramado sobre toda a humanidade. Quando Deus responde isso para Abacuque, a resposta de Deus no capítulo 2, no capítulo 3, e eu vou pular para o texto que nos foi proposto nesta noite, 3,17 de Abacuque. E ele vai exultar em fé, mesmo temendo e tremendo, como ele diz no verso 2 do capítulo 3, eu ouvi a tua palavra e temi, Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Porque o sofrimento, a humilhação, a dor, a perda, lágrimas, prantos, resultaria em um grande avivamento em Israel. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, meus amigos e amigas que estão me ouvindo nesta noite, que depois que tudo isso passar, vai gerar um grande avivamento na igreja evangélica brasileira. Vai ser o resultado de um grande avivamento na noiva do Cordeiro, espalhado por toda a face da terra. Porque iremos dar mais valor à nossa vida de oração. Já estamos dando mais valor à meditação da palavra. Estamos dando mais valor ao próximo, que Jesus disse que se você amar como teu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, você já cumpriu a lei e os profetas. Estamos dando valor a cada abraço que não podemos dar, a cada mão que não podemos apertar, a cada pessoa que gostaríamos de estar perto e não podemos. Ah, meus irmãos, esta crise está nos ensinando muita coisa, pelo menos a nós cristãos, que quando a palavra de Deus é pregada, que quando a palavra de Deus é pronunciada, devemos temer e tremer. Uma realidade para nós pastores também. Pregamos tanto sobre a vinda de Cristo, sobre o dia do juízo de Deus, sobre o milênio, grande tribulação. Cada um de nós temos uma visão, milenista, pós-milenista, se vai ser antes, se vai ser depois, quando vai ser o arrebatamento. Meditamos, pregamos em nossos púlpitos, em casas, onde tivemos a oportunidade de pregar sobre tudo isso. Mas agora, irmãos, nós estamos impedidos de congregar, estamos impedidos de comungar fisicamente, embora estamos em comunhão em um só Espírito, embora estamos em comunhão através do único Espírito que é o vínculo da paz, que é o Espírito Santo de Deus. E nós estamos tendo a experiência de passar isso na prática junto com nossas congregações. Aquilo que pregávamos há muito tempo,
E agora chegou a hora de vivermos na prática, de encorajar os nossos irmãos, mesmo correndo perigo, de estarmos juntos, unidos, confiando no Senhor. Mas Abacuque, quando canta, ele está temeroso. Abacuque, quando canta, ele diz: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu sei que tu está irado, mas lembra, Senhor, que tu és um Deus misericordioso. Mas quando Abacuque canta, ele tinha plena certeza que o juízo e o castigo de Deus viria sobre Israel. Assim como o juízo de Deus chegou na humanidade através desta pandemia. E ele diz ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto nas videiras, e ainda que o produto da oliveira falhe. Ele começa a falar sobre o recurso natural e o mais comum que Israel precisava para viver. Era o que eles tinham como fonte de renda e de sustento. O que estamos vendo hoje? As pessoas tendo que ficar em casa sem ter e poder trabalhar. Os patrões fechando os comércios, as lojas. E certamente está a preocupação em você, em nós. O que será de nós? O que será de mim? O salário vai ser cortado? Vai ser reduzido? Vamos receber? Não vamos receber? Como vou sustentar minha família? E se o alimento acabar nos mercados? Se as prateleiras estiverem vazias? Porque hoje nossos dias não são figueiras, nem videiras, nem oliveiras, mas são prateleiras de mercado, de mercados, remédios, dinheiro, tudo que precisamos para suportar, no mínimo, este momento de crise, além da fé no Filho de Deus. E se tudo isso acabar? E se tudo isso, e se os leitos acabarem? E agora? Certamente o meu coração e o teu coração está como o de Abacuque, temerosos diante do Senhor, pedindo: Senhor, lembra-te da tua misericórdia, lembra-te, Senhor, de nós, lembra-te do teu povo. Abacuque diz: quando eu ouvi a tua fama, eu temi, eu ouvi a tua palavra, tremi. E talvez você está com um coração temeroso, e não se sinta covarde por isso. Não sinta que você não tem fé, simplesmente porque você está preocupado com a tua família, contigo mesmo. Não, mas confie em Deus, assim como eu confio no Senhor. Eu quero que você confie em Deus também, continue confiando. Você pode me dizer: mas eu confio, eu creio. Creia mais, busque mais, ore mais, cante mais, adore mais, louve mais. Porque Abacuque disse que ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja mais nada. Ele está dizendo: olha, todos os meus recursos acabem, ainda que não tenhamos mais o que fazer, ainda que quando formos na oliveira não tenha o azeite, não tenha a oliva para produzir o azeite, ainda que não haja figos, uvas, não haja nada para comer, quando formos nos currais não tenham mais nada, ainda que a terra seja desolada, devastada, ele faz uma promessa diante do Senhor, ele faz um tipo de voto diante do Senhor, que é tão inspirado por Deus para animar o meu e o teu coração nesta noite. Ele diz assim: todavia, ou assim mesmo, mesmo sem nada, mesmo sem recursos, mesmo em meio à crise, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Que você, meu irmão, minha irmã, venha se alegrar, venha exultar e exaltar ao Senhor, porque Abacuque disse que vai cantar quando tudo estiver indo mal. Ele disse que vai exultar e glorificar a Deus, porque ele é salvo, não porque ele tem ou não tem as coisas. É um momento, irmãos, que devemos exultar e exaltar a Deus, porque somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor.
Eu quero que você se alegre com isso. Eu quero que você exalte por isso. Eu quero que você que está me assistindo tenha certeza da tua salvação em Cristo Jesus. Não a certeza pelos teus méritos, pelo que você faz ou fez, mas pelo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Creia na tua salvação. Creia. E se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, talvez seja uma oportunidade de você dizer aí onde você está, com a tua família, com os teus filhos, netos, e poder dizer: eu creio em Ti, Senhor. Salva a minha vida, salva a minha alma, ainda que não haja mais nada para ser feito. Que esta palavra de Deus venha encorajar você, venha fortalecer você, venha fortalecer o teu coração, assim como fortaleceu o meu. Porque Ele diz: mesmo assim eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. No verso 19 ele irrompe em alegria. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre os lugares mais altos. No momento mais triste, no momento em que Deus havia dito para ele o que iria fazer com Israel, no momento do inevitável juízo de Deus, ele cantou e fez os salmos de regente, a música para instrumento de cordas. Ele cantou em meio à angústia, ele adorou em meio ao sofrimento. E que eu e você possamos aprender como Abacuque, a cantar e a louvar ao Senhor, independente das circunstâncias. E que você possa dizer, aí onde você está: todavia eu me alegrarei, mesmo assim eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque em meio ao temor e tremor das más notícias, em meio à realidade que tão desperto nos rodeia, nos assola, podemos dizer que confiamos no Deus da nossa salvação. Confiamos em Ti e clamamos pelas Tuas misericórdias, Senhor. Nos abençoe e nos guarde. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada lar do Teu povo, cada família que está nos assistindo nesta hora, e possa dizer: Senhor, ainda que me falte tudo, jamais faltará a salvação da minha vida e da minha família. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Sara esta nação, nos perdoe os pecados e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre todos que estão me ouvindo e assistindo, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja unida do Senhor diz: amém. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.